Agora, a pergunta que todos se fazem: Marco Reus realmente vestirá a camisa tricolor? Os próximos capítulos dessa história prometem fortes emoções, e a torcida segue atenta, esperando ansiosamente pelo desfecho dessa possível grande contratação. Olá, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. A possível chegada de Marco Reus ao Fluminense não é apenas um movimento ousado no mercado da bola, mas também uma demonstração clara da ambição do clube em elevar seu patamar. Nos últimos anos, o tricolor carioca tem se consolidado como uma equipe competitiva, e a contratação de um craque mundial como o alemão seria um marco histórico para a instituição. A diretoria sabe que um reforço desse nível não apenas fortaleceria a equipe dentro de campo, mas também colocaria o Flu no radar internacional de forma definitiva. A escolha de um jogador com o perfil de Reus também dialoga diretamente com o estilo de jogo que Mano Menezes pretende implementar. Conhecido por montar equipes organizadas e competitivas, o treinador poderia explorar a experiência do meia-atacante para tornar o time mais eficiente na criação de jogadas. A inteligência tática do alemão, sua capacidade de finalização e sua leitura de jogo fariam dele um diferencial para o elenco tricolor. Outro ponto que pode pesar a favor do Fluminense é o fato de que Reus já demonstrou, em diversas entrevistas, seu amor pelo futebol e seu desejo de continuar atuando em alto nível. Apesar das ofertas financeiras mais vantajosas de mercados como o árabe e o norte-americano, o projeto esportivo e o desafio de atuar em um continente novo podem seduzir o jogador. A possibilidade de disputar a Libertadores, um dos torneios mais intensos e prestigiados do mundo, pode ser um fator decisivo para convencê-lo a aceitar a proposta tricolor. Além da questão esportiva, a vinda de um nome do calibre de Reus geraria um efeito cascata positivo para o Fluminense. O clube poderia atrair novos investidores e patrocinadores interessados em associar sua marca a um jogador de renome internacional. A venda de camisas com o nome do alemão certamente dispararia, gerando receita extra e consolidando a marca do Flu como uma potência do futebol sul-americano. O Fluminense já provou que sabe negociar com grandes jogadores do futebol mundial. Em anos recentes, o clube apostou em nomes como Marcelo e Felipe Melo, atletas experientes e vencedores. A possível chegada de Reus reforçaria essa tendência de investir em jogadores que, além da qualidade técnica, trazem uma mentalidade vencedora para o elenco. O impacto dessa negociação, caso concretizada, também seria sentido dentro do próprio elenco. Jovens talentos do Flu, como John Kennedy e Alexander, teriam a oportunidade de aprender com um jogador que viveu os maiores desafios do futebol europeu. A troca de experiências com Reus poderia ser fundamental para o desenvolvimento das promessas do clube, criando um ambiente ainda mais competitivo e qualificado. Nos corredores das Laranjeiras, o clima é de otimismo cauteloso. A diretoria trabalha com discrição para evitar vazamentos que possam atrapalhar as negociações. Mas o fato de que o nome de Reus tenha surgido nos bastidores indica que há uma movimentação real em andamento. Se tudo correr como planejado, o Flu pode surpreender o futebol brasileiro e anunciar um dos reforços mais impactantes da temporada. Os torcedores, por sua vez, dividem-se entre a euforia e o ceticismo. Muitos acreditam que um jogador desse nível dificilmente deixaria a Europa para atuar no Brasil, enquanto outros confiam na capacidade da diretoria de surpreender e concretizar o que é impossível. De qualquer forma, a simples possibilidade de contar com Marco Reus já acendeu o entusiasmo da torcida, que segue ansiosa por novidades. A chegada de um jogador desse porte também poderia influenciar outras negociações no futebol brasileiro. Caso Reus desembarque no Rio de Janeiro, outros clubes do país poderiam se sentir encorajados a buscar reforços de peso no mercado internacional. Isso elevaria o nível da competição e tornaria o Campeonato Brasileiro ainda mais atrativo, tanto para o público quanto para as transmissões internacionais. Por enquanto, resta aguardar os próximos passos da diretoria tricolor e as decisões do próprio jogador. O sonho de ver Marco Reus com a camisa do Fluminense pode estar mais próximo de se tornar realidade
do que muitos imaginam. Se o projeto apresentado pelo clube convencer o alemão, o futebol brasileiro poderá testemunhar uma das contratações mais emblemáticas dos últimos tempos. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo. E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A torcida tricolor pode estar prestes a testemunhar um dos maiores movimentos do clube no mercado da bola. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, trabalha nos bastidores para concretizar a contratação de um grande nome do futebol alemão, Marco Reus. Ídolo do Borussia Dortmund e dono de uma carreira marcada por talento e lealdade, o meia-atacante pode desembarcar nas Laranjeiras para reforçar o time comandado por Mano Menezes. A notícia, que ainda circula nos bastidores, já movimenta os torcedores, que sonham em ver um jogador com o calibre de Reus vestindo a camisa do Flu. O presidente tricolor estaria disposto a investir alto para garantir a vinda do craque alemão, aproveitando o fato de que ele está em reta final de contrato com o Dortmund. Aos 34 anos, Reus ainda demonstra um futebol refinado e poderia agregar experiência e qualidade ao elenco. Com passagens marcantes pela seleção alemã e participação na conquista da Copa do Mundo de 2014, ainda que tenha perdido o torneio por lesão. O camisa 11 do Borussia Dortmund sempre foi um nome respeitado no cenário mundial. Sua versatilidade, inteligência tática e capacidade de decisão fazem dele um reforço que poderia elevar o nível do Fluminense na temporada. Fontes próximas à diretoria afirmam que Mário Bittencourt já teria iniciado contatos com o staff do jogador para entender as possibilidades de uma transferência. A ideia do clube é oferecer um contrato de curta duração, com bônus por desempenho e possibilidade de ampliação caso o meia atinja metas pré-estabelecidas. O grande desafio, no entanto, seria convencer Reus a deixar a Europa e aceitar o desafio de jogar no futebol sul-americano. A possível chegada do astro alemão seria um presente para Mano Menezes, que busca reforçar o meio-campo do Flu com um jogador diferenciado. O treinador, que assumiu recentemente o comando da equipe, enxerga na contratação de Reus uma peça-chave para consolidar um time competitivo e capaz de brigar por títulos importantes. Além do impacto técnico, a contratação de Marco Reus representaria um enorme ganho de visibilidade para o Fluminense. A presença de um jogador desse nível atrairia a atenção da mídia internacional e fortaleceria a imagem do clube no exterior, além de potencializar a venda de camisas e a captação de novos patrocinadores. A torcida tricolor, sempre apaixonada e engajada, já começa a se mobilizar nas redes sociais, demonstrando entusiasmo com a possibilidade. Muitos acreditam que a chegada do alemão poderia significar uma nova era para o Fluminense, que busca voltar ao protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano. Por outro lado, a negociação ainda apresenta desafios consideráveis. A concorrência de clubes do mundo árabe e da Major League Soccer, MLS, pode dificultar os planos tricolores, já que essas ligas costumam oferecer propostas financeiras mais vantajosas. Ainda assim, o apelo de jogar no Maracanã, disputar a Libertadores e atuar em um clube com tradição pode pesar na decisão do jogador. A relação entre Mário Bittencourt e empresários do futebol europeu pode ser um fator determinante na negociação. O presidente do Flu já demonstrou habilidade em conduzir contratações estratégicas e, se conseguir viabilizar a chegada de Reus, poderá consolidar seu nome como um dos dirigentes mais audaciosos do futebol brasileiro. Nos bastidores, Mano Menezes já estaria analisando formas de encaixar Reus no time. O técnico sabe que, mesmo em uma liga diferente e com um estilo de jogo mais físico, a inteligência e a qualidade técnica do alemão podem fazer a diferença. Com ele em campo, o Flu poderia ganhar mais criatividade e poder de decisão no
Último terço do campo, o impacto de uma possível vinda de Reus não se limitaria apenas ao Fluminense. O futebol brasileiro como um todo se beneficiaria da chegada de um jogador desse nível, reacendendo debates sobre a capacidade dos clubes do país em atrair grandes nomes do futebol mundial. Por enquanto, o sonho ainda não se concretizou. Mas a mobilização da torcida e o esforço da diretoria indicam que há um caminho sendo trilhado para tornar essa contratação uma realidade. Resta saber se Reus aceitará esse desafio e se permitirá escrever um novo capítulo de sua carreira no futebol sul-americano. O Fluminense já demonstrou que não tem medo de ousar no mercado, e trazer um ícone do futebol alemão seria uma prova definitiva de sua ambição. Se Mário Bittencourt conseguir viabilizar essa negociação, o Flu poderá dar um salto de qualidade e se consolidar como uma das equipes mais fortes do continente.